Olá! Olá, sejam bem-vindos à nossa formação. Muito bem. Para quem não nos conhece, não perdeu nada. Eu sou Mariano, Eu sou a Agnes. somos casados já há 20 anos. Quase, né? A gente vai fazer. Tô arredondando. Tá já tomando posse pra ele. 20 anos, temos 5 filhos, graças a Deus. Somos missionários na comunidade de vida, na Aliança de Misericórdia. E esse mês tivemos aí a graça de receber o convite para partilhar um pouquinho com vocês sobre a formação do mês de maio, que tem como tema A relação nupcial e conjugal. Muito bem, mas o que seria isso? O que seria isso? Nós vamos descobrir, né? Vamos conversar Nós vamos sobre. descobrir com a graça de Deus a partir de agora em 5, 4, 3, 2, 1. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, continue conosco e nos dê muita luz e muito discernimento e entendimento, né? Isso. A gente quer de forma muito simples, né? O desejo de fato era conversar com vocês, interagir mais com vocês, mas nós dois aqui vamos tentar fazer isso entre nós para que vocês possam entrar no clima. A palavra de Deus nos dá uma dimensão esplêndida sobre a relação matrimonial. Deus, né, a palavra de Deus começa no seu princípio com a criação do homem e da mulher e encerra lá no Apocalipse com o banquete das Deus núpcias criou do todas Cordeiro. as coisas, né? Sim. E depois deu aquele capricho, criou o homem. E depois caprichou mais um pouquinho. Mas viu que o homem estava solitário, perdidinho no meio de toda aquela beleza. E aí Deus deu aquele... Não, eu vou dar uma caprichada. Ele caprichou mais. Vou dar uma caprichada porque eu percebo que o camaradinha tá triste, tá meio perdidinho, sozinho, vai virar uma bagunça. Vou colocar alguém semelhante a ele para auxiliá-lo. Mas Deus quis ser macio ali, né? Vou colocar alguém para dar um jeito na bagunça. Na vida do rapaz, né? E aí Deus cria Eva. E aí uma coisa muito bonita que a gente vê na palavra, lá em Gênesis 1:27. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que é isso, ser imagem e semelhança de Deus? Nós temos, né, como principal foco e objetivo dessa imagem e semelhança é trazermos a razão de Deus e o amor de Deus dentro de nós, né? O amor e a razão dentro de nós. Imagem e semelhança. Nós somos como Deus. Não somos Deus. Mas nós temos as principais características de Deus. A capacidade de criar e a capacidade de amar. Então a santidade é possível para o homem por causa do amor de Deus. Exatamente. Então a gente entende, né, que quando a gente compreende essa dimensão de que como criados à imagem e semelhança do amor, nós somos capazes de amar, aí é que vem a coisa forte, profunda, né, disso que a gente dizia no começo, que é o princípio da criação e o fim lá na núpcias do Cordeiro. Como criaturas geradas no amor e geradas para amar, quando nós escolhemos e nos direcionamos ao matrimônio, vivemos a vocação do matrimônio, nós somos chamados a amar assim como a Trindade. Gerar este amor como a Trindade gera. Não como assim, né? É o Pai que ama o Filho e na explosão de amor, o Espírito. Esposo que ama a esposa e gera vida, que gera harmonia, que gera toda essa atmosfera que se vive no céu e que Deus quer que a gente viva aqui na terra, já dentro da nossa casa.
Então o amor que nós temos não é nosso, é o amor de Deus, né? É o amor de Deus que dá sentido à nossa vida. Então a tendência do ser humano é sempre buscar a Deus, por causa do amor inserido na nossa essência. A nossa essência é o amor de Deus. E aí esse amor gera esse relacionamento que tem que ser interpessoal, né? Entre pessoas. Entre pessoas, porque Deus nos criou assim. Nós não somos como os outros animais, nós não somos como os outros objetos da criação. Nós somos diferentes, né? Primeiro, como criaturas, mas elevados a um outro nível por causa desse mesmo amor, inserido em nós como um sopro de vida, né? E a inteligência que é capaz de criar, que é capaz de discernir, que é capaz de entender as coisas de Deus, né? Por isso nós buscamos tanto a Deus. E buscamos de que forma? Existem dois polos aí nessa relação, né, que está inserida na vida da pessoa, que nos direciona primeiro para dentro de nós. Nós olhamos para o mundo de um jeito único. Cada pessoa tem o seu jeito de amar, o seu jeito de vivenciar as relações, de absorver o conhecimento, de gerar, através das suas emoções, novas possibilidades na sua vida. É o amor em si, né? A afirmação de si, aquele amor subjetivo porque está dentro do ser. Mas individual porque cada um de nós somos diferentes, somos semelhantes, mas não somos idênticos, não somos iguais. Nós precisamos manifestar o amor interior, o desejo de amar, olhando para o outro. E aí vem o segundo polo, né, desse entendimento da vida como pessoa, que é a comunhão com o outro, a outra pessoa. Isso é um impulso espontâneo dentro de nós, né? Nós não nascemos para a solidão. Deus não nos criou para uma solidão definitiva. Solidão, né? O homem vivia lá enquanto Deus não havia lhe dado o seu complemento. Vivia a solidão. Hoje, né, entende-se que a mulher veio para complementar, né, e juntos viver essa entrega e esse dom de si, que é esse segundo polo, né, que é essa comunhão com o outro, que é a entrega para o outro, né, eu me dou gratuitamente para o outro, entrego aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso fazer de melhor, o meu amor eu entrego para o outro, e assim ele também me entrega amor. E tudo isso numa liberdade muito grande. Nós somos livres. Nós somos livres para amar, né? E esse ato de liberdade é o ato do amor que se doa, que é possível doar como atitude, né? Como uma relação de muitas atitudes, inclusive. Mas uma atitude que se doa na verdade. Deus é liberdade, verdade. Verdade primeiro, né? Porque não é uma ilusão, nós não vivemos uma ilusão de amor. Nós realmente somos capazes de viver, amar, e o nosso amor sai de nós para o outro e retorna do outro para nós. Por isso a relação interpessoal. Mas é uma relação que não é apenas de pessoa para pessoa, mas é do homem para a mulher. Então pensa nisso, uma relação de amor própria entre o homem, o ser masculino e o ser feminino. É uma relação totalmente diferente em toda a natureza. É uma relação que inclusive propõe a relação sexual, né? Porque existe diferença sexual entre o homem e a mulher. Então, é obviamente que na relação do homem com a mulher, a relação sexual tem o seu valor, né? Ela assume um valor, inclusive, muito importante, que nós chamamos de relação afetiva. Mas a gente pode colocar algumas coisas aí, alguns detalhezinhos nessa relação afetiva. A relação nupcial, ela consiste na unidade inseparável de amor, de sexualidade e também procriação.
a relação afetiva nupcial completa, plena, é essa, que gera amor, sexualidade e a fecundidade. Quem fez o canal escutou isso lá na harmonia conjugal, quando a gente fala daquele tripézinho, né? Que é isso aí, que é o amor, a sexualidade, que é onde a gente pode citar, inclusive, a estrutura do matrimônio, né, por causa do dom de se dar, né, o dom de si, que também passa pela fecundidade e pela doação, né? Que a gente pode dizer aí que existe a cooperação e a solidariedade entre os sexos. A gente é chamado a viver assim, dar e receber, dar e receber. E é assim que as gerações se criam. Né? Vêm os filhos se tornam homens, buscam uma companhia, geram uma família e há com a procriação há a continuidade desse projeto maravilhoso, né? Esse projeto maravilhoso que por analogia nós entendemos aí, isso é muito bonito, muito lindo. Isso grava no teu coração, né? Grava no teu coração. Que por analogia ele é semelhante à aliança entre Deus Criador e o seu povo eleito. Aquela noiva que nós ouvimos sempre falar, né? A noiva amada de Deus. E a gente tem escutado ultimamente, você provavelmente aí nesse tempo de pandemia ouvindo lives e tudo mais, a gente escuta muito a alma esponsal. Então nós somos chamados, nós fomos criados para amar. Amar sobretudo a Deus, primeiramente. E aí esse amor que envolve, que nos elege, também nos capacita amando o outro. É assim que a gente exerce o amor a Cristo. É o mistério das núpcias, é um mistério nupcial, que faz com que o homem, complementando a mulher, e a mulher complementando o homem, nessa unidade orgânica dessa diferença entre um e outro, a diferença sexual, pelo amor, cria uma relação objetiva. Né? Não é uma coisa casual, não é uma coisa sem sentido. Existe um objetivo maior nesse amor. Né? Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, ensina que o matrimônio, matrimônio na Terra, tem a missão de nos preparar para o matrimônio eterno, que é o matrimônio com Cristo. Né? Não adianta a gente sonhar e desejar viver a plena felicidade. Ah, mas meu marido não me faz plenamente feliz, minha esposa não me faz plenamente feliz. A gente falava sobre isso esses dias no carro, né? Que aqui nessa terra a gente não vai ser plenamente feliz. A gente precisa amadurecer nesse sentido. Nós estamos num caminho de felicidade onde juntos, complementando um ao outro, nós buscamos aquela felicidade total. Exatamente. Que não te dá aqui. A gente é chamado a viver, a experimentar a alegria que é ser unido, um só com o Senhor. Um só com o Senhor através do sacramento do matrimônio. Mas a gente vai ser plenamente feliz quando a gente chegar lá na morada eterna, nas nossas núpcias eternas. E principalmente nós precisamos ser fecundos, né? E existem diversas formas de amor, né? Dentro do amor propriamente dito. E como que se manifesta o amor? Bom, a paternidade é uma forma de exprimir o amor, né? De expressar o amor. Ser pai é maravilhoso, né? Deus é pai. Nós aprendemos com Jesus que Deus não é só criador, mas Deus é pai da humanidade. E nós temos que recorrer ao nosso pai. Mas a maternidade também é algo maravilhoso, porque na maternidade, esse processo da procriação, né, ele nos demonstra que pai e mãe, com as suas características próprias, dão tudo de si pelo fruto do amor. Gente, é muito mística a coisa, é transcendente. Quando a gente começa a imaginar que no dom de si, na fecundidade que é gerada dentro das núpcias, o homem e a mulher ao se unirem, sexualmente falando, abertos à vida, pela graça de Deus, são capazes de gerar outra vida.
E olhando a espiritualidade disso, naquele momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, gera a explosão de vida e quando há a fecundidade, né, quando há a fecundação do óvulo, naquele exato momento se tem uma alma eterna que não viria à vida, não conheceria Deus se nós não nos abríssemos a ela. Isso é muito forte. Por isso que a igreja ensina e bate nessa tecla da abertura à vida. Porque é algo divino. Nós somos chamados a criar com Cristo, com Deus. E outras formas objetivas de amor, a afetividade, por exemplo, é uma delas, né? Nós temos o próprio trabalho humano, né? O amor ao trabalho, que é voltado para o quê? Não apenas para o desgaste do nosso ser, mas para produzir, para podermos adquirir o alimento do dia a dia, o pão de cada dia, né? O trabalho é sagrado, o trabalho para o homem é sagrado. E a mulher vive a relação de trabalho diferente do homem. Mas são relações que dentro de um contexto familiar, elas têm uma importância maravilhosa. Não apenas de lucro, mas de convivência, de relacionamento, entre outros. A própria vida de oração, né? A vida espiritual dentro de casa, nós costumamos dizer que nós precisamos ter uma liturgia dentro de casa. Nós vivemos num ambiente sagrado, nós somos sagrados. A partir de nós, como templos do Espírito Santo, somos sagrados. Santuários, né? E né, somos santuários da graça. E a nossa casa, o nosso lar, né? Nós gostamos de falar o nosso lar, porque a casa você pode mudar, mas o lar é exatamente o fruto do relacionamento. O relacionamento que há entre pai, entre a mãe, entre os filhos, né? Os cônjuges são a referência de amor para os seus filhos. Pelo menos é assim que deve ser. É isso que nós aprendemos. A relação de Deus com o homem no sacramento é sagrada. Ela se dá também na igreja, né? A igreja é uma família composta de famílias, todas olhando para Cristo, né? A razão de ser de todos nós é Deus. E nós temos que entender isso no relacionamento do dia a dia, para chegar até a mesma trindade, o mesmo relacionamento superior, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa unidade de amor tal que a gente possa criar dentro da nossa vida cotidiana um vínculo duradouro e efetivo dentro desse projeto. Uma das imagens que representa a Trindade é o triângulo, né? Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo, formando o triângulo, né, que é o que nós precisamos ter, o triângulo amoroso com Deus, tá bom, meu gente? É eu, você e Deus. Né? Mas o que eu quis dizer com isso, que me veio assim na cabeça agora, nem estava no script aqui, mas é nessa questão de a gente gerar o amor entre nós, né? Deus e nós dois, que vai gerando esse amor que se liga, né? As pontas se ligam e a gente consegue irradiar. Todos aqueles que enxergam ali, enxergam o reflexo do amor, o reflexo que se vive no céu, que se vive na Trindade. A Trindade vive um amor gratuito, de liberdade e de entrega. E eu repito, que nós somos chamados a viver dentro do sacramento. E para a gente poder ter isso em pleno, uma realização plena de tudo isso, a gente precisa entender que a gente precisa viver uma experiência de totalidade das coisas, né? Não dá para viver mais ou menos. Nós não somos chamados a uma vida matrimonial, sacramental, nupcial, né? Na intimidade da vida, nesse relacionamento. A gente não pode viver uma vida mais ou menos. A gente tem que entender que se pertence. Essa relação de pertença, de comunhão, ela tem que ser real e tem que ser muito comum, né? Nós somos uma comunidade. Tem que haver essa relação de comunidade, onde tudo é nosso, onde o que a gente come é nosso, o que a gente ganha é nosso, o que a gente ganha é nosso e o que a gente perde também é nosso. Né? Não é mais, os né? Sofrimentos fazem parte. Se um sofre na família, todos sofrem. Se um adoece, todos sofrem. Mas se um está feliz, todos ficam felizes. Então é muito importante esse entendimento.
né? A Trindade se entrega totalmente. Nós, como casais, precisamos nos entregar totalmente um ao outro. E isso em toda a dimensão da vida, minha gente. Né? É entregar aquilo... Não só na geração, mas na educação dos filhos, tudo, né? tudo, No né? envolvimento dos problemas. Na relação conjugal, na relação sexual, é se entregar plenamente. Por isso que tem que ser vivido na verdade. Na verdade. A igreja nos pede, nos ensina. Métodos contraceptivos vai contra a realidade de liberdade e de amor. Vai contra. Nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração e na nossa vivência. Se eu estou tomando medidas químicas, artificiais, falsas... Vamos fazer uma experiência assim, né? Vamos usar a nossa inteligência, vamos olhar para a realidade que nós vivemos. Não é fácil perceber quando há uma ruptura nessa relação de amor? Quantas consequências nós temos vivido? Ela falou, né, desses meios químicos de contracepção. Isso já demonstra uma causa e também um efeito. Porque se existe a produção desse tipo de material de contracepção, né, para se evitar que se tenha filhos, é porque existem os que o consomem. Então, se você utiliza, ou se já pensou em utilizar, de forma inapropriada, tome cuidado. Aí a gente pode falar, mas gente, eu preciso tomar anticoncepcional porque eu tenho ovário policístico, porque eu tenho endometriose, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque a gente não pode ter filhos, porque a gente não tem casa própria, porque a gente não pode ter filhos agora, porque a gente não tem trabalho. Meu povo, né? Existe outra forma, tá? De ser aberto à vida, espaçando os filhos e fazendo cumprir a promessa que nós dissemos lá no casamento, lá no sacramento. Lógico, nós não vamos nos aprofundar nesse tema. Mas é importante que você entenda isso. Lá quando nós casamos, nós falamos, o padre perguntou para nós assim: aceitam receber todos os filhos que o Senhor lhes mandar? Aí a gente bem feliz fala, sim, aceito, né? Aí a sorrisão lá em cima. Sim, vai logo. Pensando na festa. Vai logo, porque a gente quer ir logo fazer as núpcias. No churrasco, talvez. Porque a gente quer ir logo fazer as núpcias. E aí, nas núpcias mesmo, a gente já se utiliza das coisas e esquece da promessa lá, e aí já começa a evitar o filho. Ah, não, porque a gente tem isso, porque tem aquilo, aí começa a demorar, não, porque a gente tem que se ajeitar aqui, a gente tem que se ajustar ali para ter os filhos. E a gente desconfia da graça de Deus e já vai contra a promessa que a gente disse sim com todas as letras lá no altar. Então, meu povo, sem entrar muito nisso, né, já entrando, mas já a gente mostra acredita, uma ruptura a gente acredita que é a ação do Espírito, né, para que toque tudo isso no coração. Anticoncepcional, a mulherada faz muito mal para a saúde, maridos busquem conhecer isso, tá? DIU, todo o método contraceptivo que você ingere lhe faz mal. Busquem saber disso. Se vocês fazem uso disso, por favor, é pecado, é contra aquilo que a igreja nos ensina. Busquem conhecer aquilo que é vontade de Deus, para que vocês vivam a plenitude do amor de vocês, né? Do dom recíproco. Um outro sintoma, né, dessa ruptura é a própria fecundação artificial que se busca, né? Que já é uma outra visão daquilo que não é natural. Aí gera-se outras, inconsequência, né? Aí não se mede mais as consequências de certos atos dentro da relação. A irresponsabilidade, sentimentos passageiros, sentimentos fúteis, né? Em relação ao outro, em relação àquela pessoa que devia ser a mais preciosa para você. Né? Vive-se pela paixão somente. Aí fica cobrando do outro o tempo individualismo, inteiro, né? Fica cobrando do outro que ele te mostre. Ele tem que me provar o amor todos os dias. Igual aquele filme, como se fosse a primeira vez. Tem que conquistar todo dia. Tudo isso já vai mostrando que existe alguma coisa errada. Libertinagem, né? Que é o uso errado da liberdade. Aquela liberdade que nós citamos no início. Né? Quando se começa acha que se pode fazer qualquer coisa, né? Nós já somos casados mesmo, podemos fazer, não tem problema. E por aí vai, a corrupção da relação entre o homem e a mulher. É o dom recíproco.
aquilo que era para ser espontâneo, natural, Livre. belo e livre Começa a e se tornar verdadeiro, egoísta. né? Começa Passa a ser uma relação a egoísta, se tornar egoísta. de satisfação única, né? Onde você vê só o seu lado ou ela vê só o lado dela. Enfim, são alguns dos sintomas de que alguma coisa não está certa no relacionamento. Por quê? Porque a relação nupcial, ela nos sugere algumas coisas bonitas, né? Um olhar mais positivo sobre a realidade. A gente não pode viver de ilusão. O interesse pelo bem-estar de quem eu amo. Um interesse verdadeiro, a ponto de fazer-me suportar até sofrimentos, né? Então, veja como é importante a gente ter o entendimento daquilo que é verdadeiro sobre um relacionamento divino, um relacionamento nupcial coerente com a nossa criação, né? Com aquilo que Deus projetou para nós. O respeito. Gente, o respeito. O respeito de um para com o outro. O acolhimento da condição. Né? Nós morreremos, todos nós morreremos. A gente envelhece. Né? A gente não vai manter o mesmo jeitinho, né? Desde quando se conheceu, né? Vai estar lá, cabelinho branco. Então a gente precisa olhar para o nosso relacionamento. O que está acontecendo? Por que a coisa chegou a esse ponto? Ou será que já está ficando diferente? Não, ou então você não quer. Está muito bom agora, vamos tomar cuidado para que não chegue a uma corrupção total do nosso relacionamento. Por que certos relacionamentos chegam a um ponto insuportável, né? Porque existe uma desvalorização, porque existe uma falta de acolhimento do outro como um ser que muda, um ser que pode mudar. Muda de ideia, muda de opinião. Né? A gente exige do outro uma perfeição que a gente não é capaz de dar. Aí a gente não consegue, a gente tira a subjetividade lá do início, que é o amor de si, e começa, na verdade, a projetar no outro algo que você gostaria de dar, não dá e quer que o outro dê. Aí entra... Inclusive existe até a crise. Existe até uma outra coisa que é muito importante que a gente não se dá conta, que é a valorização da própria natureza. Tanto da natureza humana, da nossa natureza, né? Como seres humanos, amados por Deus, mas que convivem com uma outra natureza que é exterior a nós. E aí a gente passa a desrespeitar coisas que nós deveríamos também amar para a nossa convivência. A começar da nossa casa, dos nossos bens, de uma certa noção de ecologia que a gente precisa ter, né? A gente precisa cuidar do mundo. Né? Nós não nascemos para vivermos sozinhos, nós temos uma relação de um para com o outro, mas também temos uma relação com outras pessoas à nossa volta. Familiares, nossos filhos, se os temos ou não, familiares, enfim, pessoas que também podem usufruir do nosso bem-estar. Mas tem aquela outra tal da relação, né? Que é uma relação que já não é mais uma relação sadia. Que é a tal da relação ocasional. Não há mais compromisso. É o oposto da relação nupcial, da relação divina, que a gente entende como agraciada, né? Aprovada por Deus. Essa tal relação ocasional, que é possível entre o homem e a mulher. Entre os cônjuges, inclusive. Né? Inclusive né? Entre os cônjuges. Quando ela acontece dentro do ambiente matrimonial, aí é viver a falsidade, aí né? É a mentira e total. A mentira, né? Então, se a gente está pensando em viver essa marginalidade no relacionamento, né? Que a gente possa renunciar para a gente poder voltar ao projeto inicial de Deus. Né? Então, quando a gente vive essa superficialidade, aí entra tudo no jogo. A sexualidade fica desregrada, não há um projeto comum de vida, eu vivo a minha vida, ele vive a dele, o meu salário é o meu salário, o seu salário é o meu também, né? Aí eu gasto o meu, gasto o teu, aí tem senha de celular, mas não pode ver o celular, aí o filho é seu, né? A hora que a criança tá tudo bem é nosso, mas a hora que a criança tá dando trabalho é só seu, a educação do filho não compete a mim, compete a mulher, limpar a casa só compete a ela, não compete a mim, e assim
nem E vai. o que é pior, né? Aí passa a vir até uma certa aversão à procriação. Sim. Muitos casais que ainda estão no começo, né, da carreira, vamos dizer assim, estão ali no começo do caminho, né, da jornada, já tem um horror pela ideia de ter filhos. Hoje em dia a gente tá lá com pai e mãe de pet, nada contra, assim, né? Mas aí criou-se essa coisa de que, ai não, mas a gente não precisa ter filho, tem cachorro que dá menos trabalho. Então a gente precisa abolir esse pensamento, tá, meu povo? Ah, mas não dá, eu tenho que terminar de pagar o carro, eu tenho que fazer a faculdade. Veja bem, aí a realização pessoal começa a ser prioridade na vida. Não, mas aí eu vou fazer a faculdade, aí você também, você tem que isso, você tem que aquilo, aí vai mudar o seu corpo. A gente arruma 1000 desculpas e a gente aceita essas desculpas como uma grande verdade, né? Buscando crescimento, buscando um status, tudo isso passa a ser nossa prioridade. E aí vem competição, individualismo, uma fragmentação da pessoa, a pessoa não se dá por inteiro mais. A pessoa escolhe momentos, escolhe algumas atitudes, né? Passa a mascarar a sua verdadeira intenção, muitas vezes. E aí surge a insensibilidade, né? Você já não se importa tanto com o que o outro sente, com o que o outro pensa, e também nem se dá muito a intenção de saber o que o outro pensa de você, né? O que é uma coisa totalmente desproporcional é horrível, né? Para um relacionamento. Aí nós podemos entrar nos sintomas que isso tudo causa, né? Então como a gente já disse, viver a sexualidade sem a fecundidade, né? A gente começa a evitar e tudo mais. A parcialidade do relacionamento, a gente não aprofunda no amor, a gente não aprofunda na amizade. Aí já não é mais nosso, nada é nosso mais, né? Tudo é meu e seu, né? Meu, porque eu estou cansado. Aí a gente tem um interesse pelo outro por tempo limitado, enquanto ele tá me servindo de alguma coisa, tá tudo bem, depois não tá mais. Aí começam os abusos, o abuso da liberdade, o abuso da confiança, o abuso do amor. Infelizmente, alguns chegam às violências sexuais, a gente sabe disso, né? É complicado isso. Aí começam a entrar uma dedicação, às vezes, né? Para desestressar, se mergulha no trabalho com a desculpa de que está fazendo pela família, que tem que sustentar, ou não, né? Não liga mais para a família. Né? Começam a inverter valores e aí se perdem os valores que devem ser. O marido já não quer mais prover, a esposa que tem que se virar, enfim, a gente começa a trocar os valores, né? E as virtudes por conta daquilo que fere o relacionamento. E olhando para o nosso mundo agora, né? Gostaria muito que você pudesse ter rapidamente esse momento usando de novo a imaginação ou até mesmo buscando aí na sua própria história, na história de pessoas que você conhece, como é que está o nosso mundo hoje, né? Muitas uniões, muita gente hoje está se unindo de uma forma equivocada, muitas vezes, não mais por uma opção livre, né? Mas da necessidade imposta, muitas vezes pela sua situação. Muitos por uma situação de pobreza, de miséria, de dificuldade, que levam a adiar as despesas com o matrimônio. Não vou casar por isso, por aquilo. Muito custo. Muito custo. Ah, não, casamento não dá, E nesse não vale tempo a de pena. pandemia, gente, quantas histórias aí, a gente tem inclusive um casal na comunidade, Paulinha e Tati, que casaram sem as pompas, sem as festas, que valorizaram o sacramento. Então, a gente sabe que muitas vezes é o sonho da mulher ter a festa, ter o vestido, ter isso, ter aquilo, mas se você se encaixa nessa realidade que ainda não casou na igreja, não recebeu o sacramento, porque pensa nos custos, Ou que é pior, né? olhe Porque para aquilo muitos que tem valor, pelo aquilo que a traça não corrói. A gente olha alguns também, muitos casos, né? A gente já tem presenciado aí os efeitos, né? De que as pessoas já não estão assim, o motivo já não é mais para tentar postergar, para deixar para mais para frente, porque nós estamos sem grana agora. Não, muitas vezes não é nem nada disso. Mas simplesmente porque não quer mesmo o compromisso. Não quer o compromisso. Esse negócio de viver para sempre tá de brincadeira, né? Então o pensamento tá assim, desvalorização total.
da importância da vida matrimonial. E nós, né, como casais cristãos, que buscamos e desejamos viver segundo a vontade de Deus, nós precisamos ser luz na vida das pessoas. A gente precisa fazer carne em nós o bordão da nossa comunidade, evangelizar para transformar. Às vezes sem falar nada, não precisa falar nada, mas vivendo, quando a gente vive de verdade, esse amor que foi gerado em nós através da criação, quando a gente vive de verdade, a gente não precisa falar nada, as pessoas veem e falam, tem alguma coisa diferente, né? O que será que eles têm? Eu também quero ter, porque irradia, contagia, e a gente precisa assumir isso de verdade para contagiar esse mundo que está perdido e mergulhado em trevas. Então, para a gente poder concluir, né? Fazer assim aquele rápido apanhado geral. Então, a vida matrimonial ela tem que ser vivida no concreto. Não é que a sua casa tem que ser de concreto, não é isso. Não, e não é porque não é que tem que ser cimentado, duro, rígido, né? Que não Mas pode ter ela tem que movimento. ser vivida realmente na verdade, verdade, com convicção, né? Com convicção do valor que ela tem. Onde, como pessoa, você deve afirmar a sua maneira única de ver e de sentir. Onde você pode se doar livremente, né? Criando relação de comunhão. O valor que a gente tem. Não pode ter vergonha do outro, sabe? A gente não pode não dizer as coisas por pensar no que o outro vai pensar, no que o outro vai falar. A gente tem que ter a liberdade. A liberdade que é dada por Deus. Então, essa relação de comunhão, gente, ela é o bônus, né? Para a gente poder responder aquilo que é o propósito de Deus, que nos tirou daquela solidão originária, né? Que nos fez homem e mulher para nos complementarmos, mas isso tem que ser refletido na nossa convivência. Uma convivência de dia após dia, na verdade da vida. Na verdade da vida familiar. A nossa convivência deve ser como uma árvore que cresce. Que vai crescendo, 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 dando seus frutos, né? E tendo essa ênfase do matrimônio religioso, né? Da família tradicional, que ela se proporciona com a estabilidade das relações. Né? A gente precisa ser estável. Né? A gente, por mais que tenha a vida nos dê altos e baixos. A sociedade ela nos apresenta, né? Algumas outras formas aí de viver relações familiares, né? Ela nos apresenta outras formas, inclusive, muito sedutoras, né? Muito convidativas, umas formas modernas aí, em que mistura-se e se deturpa as funções, as relações naturais, a sexualidade, né? Há uma deturpação geral e o convite está aberto. O convite ele é feito com todas as cores, com todos os aromas, para tentar agradar a maioria de nós, para tentar nos convencer de que não vale mais a pena ser família no contexto divino e sagrado. Vale a pena ser família tradicional, viu, gente? Vale a pena o pessoal olhar e falar... A princípio você é taxado de maluco, tem alguma coisa esquisita, mas depois a gente pode perceber que as pessoas podem olhar para vocês e, como a gente já disse, desejar viver da mesma forma. É para isso que a gente tem que ser firme, né? E é isso, e no matrimônio religioso, de religação entre o que é divino e o que é humano, né? Nós somos humanos, mas somos divinos, e Deus está querendo nos recuperar, está querendo que a família se recupere, entenda o valor que tem, ou que tem que ter, né? Ela precisa recuperar isso. Quando a gente vive, né, essa relação nupcial, nós alcançamos toda a verdade de Deus. Quando marido e mulher se encontram, né, dentro da verdade, a gente vive dentro do coração de Deus. A gente vive toda a verdade que existe. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós vivemos o verdadeiro dom de si, nós vivemos nesse caminho, nessa verdade, nessa vida que é o próprio Jesus. Que é o próprio Jesus. Deus nos criou para Ele. Dentro do matrimônio,
nós podemos viver. Quando a gente consegue entender a sacralidade, né? A santidade do matrimônio, a santidade da relação conjugal, inclusive, né? Abordando um pouquinho mais isso, é santo, é sagrado, né? E tem o intuito de unir e de criar, né? E de procriar. Então isso é muito pleno. Tem um sacerdote, o padre José Eduardo, que num exemplo ele disse que o encontro do homem e da mulher na união conjugal, né, é como encontrar Cristo na Eucaristia. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você adora Cristo no teu esposo e vice-versa. É o relacionamento divino do amado com a amada, né? Do grande amado com a sua esposa, de Deus com a igreja. Esse relacionamento que é indissolúvel, é inquebrantável. Por isso a importância, né, da presença da igreja. A igreja e aqueles que compartilham com seus ideais, com o ideal divino, do projeto divino de Deus, é esse caminho que a gente tem que fazer junto, de comunhão, de interação, de entrega, não é mesmo? De fé, principalmente, para que a gente possa superar dificuldades, porque elas existirão sempre, né? As dificuldades que existem em família, no nosso tempo, sim, mas que nós temos que enfrentar para, superando isso, encontrarmos a realização plena. Porque o projeto de Deus é para nos fazer felizes, é para nos levar até Ele. Se você tem essa vocação, né? Porque muitos podem ter a vocação exatamente sacerdotal, de se tornar um membro dessa igreja como pastor ali, pastor no sentido, né, de sacerdote, aquele que cuida das ovelhas. Esse vai realmente estar inserido no coração da esposa que está entregue definitivamente ao Cristo, ao esposo. Mas o homem que encontrar a sua vocação no relacionamento interpessoal com uma mulher, na intenção de gerar uma família, de construir com os valores de família um caminho para o céu, esse tem que ser muito convicto da sua função, né? Não apenas como homem, mas como pai, como esposo, como educador de seus filhos, como o mantenedor da casa, como aquele que gere, aquele que, junto com a sua esposa, toma as decisões e não vai deixar ser influenciado pela sociedade, mas vai conviver, né? Vai saber conviver, mas não vai ser um capacho da sociedade. Não vai deixar a sua família solta por aí, né? Se deliciando desses venenos para perder o céu. Nós precisamos, né, devemos conquistar o céu juntos. A gente já viu algumas pregações, é meio estranho, mas é muito forte quando a gente consegue imaginar a gente chegar no céu, nas nossas núpcias, e Jesus me perguntar: onde está o teu próximo? Né? O meu próximo, meu esposo, minha esposa. Eu não posso ir para lá sozinha, não posso ir para lá sem... E ainda que você vá sozinho, né? Primeiro, né? Primeiro. Né? Quando chegar, a gente precisa da vida do outro, dar conta da vida do outro. Né? O que a gente fez? O que a gente fez para que Jesus fosse gerado, para que a verdade fosse gerada dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Bom, meus queridos? E temos que aproveitar isso aqui, a nossa realidade material. Porque quando estivermos lá no céu, aí seremos como irmãos, né, diz a palavra. Seremos de uma espiritualidade tal que receberemos somente de Deus o pleno amor que vai nos realizar definitivamente. Não precisaremos mais ser marido e mulher. Mas aqui sim. Aqui sim. Porque esse foi o plano. E a gente precisa tomar posse do papel de cada um. Como a gente disse no momento, hoje em dia os papéis meio que se invertem. O homem não é mais o sacerdote do lar. E não é papel, assim, como força de interpretação. Não, né? Nós não real, somos, né? não somos caricaturas, personagens fictícios.
mas é encarar a verdade daquilo que somos. O homem deixa de ser sacerdote do lar, a mulher deixa de edificar o seu lar, né? Deixa de ser a cuidadora da sua casa, dos detalhes, né? E troca coisa, né? Então a gente precisa assumir, né, os nossos papéis para que a gente possa ser aquilo que São João Paulo II falou. Família, torna-te aquilo que tu és. Celeiro. Nós somos celeiros de amor, celeiro de vocação, nós somos o celeiro aonde Cristo é gerado, né? Onde as almas são geradas. Eu repito isso. Se você tem a oportunidade, leia o livro O Amor que Gera Vida, da Kimberly Han. É maravilhoso, minha gente. Lá você começa a entender o verdadeiro plano de Deus para o matrimônio. Quando a gente gera, né, nós somos celeiros de almas imortais que não existiriam se nós não disséssemos sim. Nós não poderíamos, Deus não receberia adoradores, né, se nós não gerarmos vida. Né? Nós precisamos gerar vida em todos os sentidos, seja ela no útero, seja ela no coração, nós precisamos gerar vida. Certo, meus irmãos? Nós estamos aqui... Então, para terminar, né, a gente quer que você realmente, na demonstração dessa união, né, nós usamos alianças para isso, fazemos aliança, assim como Deus fez aliança com o seu povo, uma aliança inquebrantável, uma aliança eterna. Nós imitamos também esse gesto quando nos damos em matrimônio. Se você, por acaso, não usa aliança porque perdeu, porque tá gordo, porque não sei o que, dá um jeitinho, tá, meu povo? Usa aliança, é um símbolo, tá? né, é importante. É um símbolo externo para nos lembrar de algo interno, que a gente tem que saber viver. Viver na verdade, com integridade e na totalidade. Tá bom? A gente reza para que vocês sejam aquilo que Deus sonhou que vocês sejam. Cada família tem o seu jeito, cada casal tem a sua forma, né? Mas dentro do coração de Deus precisa explodir para a humanidade, explodir para aquilo que foi criada. Tá bom, minha gente? A gente se coloca